O meu nome é Lucélia Maciel, eu sou estudante de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. O tema da minha pesquisa é Memórias de uma Lamparina, Poéticas de Libertação. Então, eu parto das minhas memórias de infância, onde vivenciei situações de opressão, tanto do machismo quanto racismo. Aí eu busco ressignificar essas memórias através da minha produção artística. Então, uso como metodologia para esse desenvolvimento a autobiogeografia. Bom, tudo começou com as dores daqui, acessando as de lá. Dormi aqui e acordei lá para lembrar do tempo que adormecia não embaixo, mas em cima do flamboyant. Árvore de tronco forte que veio da África, assim como os meus. Retomo o passado, revivo as memórias para revelar através da minha poética de libertação ocorrências de outrora ainda presente. A fuligem que me sufocava lá é a mesma que sufoca cá. Então, esse trabalho eu chamo de sentimento. Sentimento, no meu caso, é de sufocamento. Então, é um trabalho que eu fiz com a fuligem que sai da lamparina. Então, eu transportei para esse suporte, que é um tecido de algodão, com a base de tinta acrílica. Então, eu imprimi essa fuligem nesse suporte, como um processo de ressignificação mesmo, para tirar de mim essa sensação atual de sufocamento, e que muitas vezes era quando eu era criança, que andava pela casa do meu avô com lamparina, aí eu tinha a fuligem que saía da lamparina, me causava essa sensação de sufocamento. Então, eu pego acontecimentos atuais que me causam essa sensação e transfiro para esse suporte, nesse sentido mesmo de ressignificar. Uma das minhas referências que eu trago nesse trabalho é a Grada Quilomba, que é artista, escritora, psicóloga, que ela diz: às vezes eu sinto que vivo num espaço onde o passado interrompe o presente, e onde o presente é vivenciado como se eu estivesse no passado. Uma outra referência, no caso uma referência prática, é a Rosana Paulino, que ela, nesse trabalho aqui, eu peguei 2 da série Bastidores, onde é possível ver duas imagens de mulheres que foram impressas em tecido, um tecido que está esticado num bastidor, que remete a essa questão do afazer doméstico, do bordado, mas são imagens que estão com as bocas costuradas de forma agressiva, então como se fosse uma sutura, e causando assim interdição da palavra de uma forma bem agressiva. Então, nesse contexto de silenciamento, esse trabalho, ele tem muito a ver com o que eu faço. E aqui é uma outra referência, é a Conceição Evaristo, com as suas escrevivências, como ela diz. Quando a luz da lamparina era apagada, a escuridão do pequeno cômodo em que dormíamos me doía. Ao apagar das luzes, minhas irmãs logo adormeciam, confrontadas com as lembranças das nossas falantes brincadeiras, em que, muitas vezes, a mãe era a protagonista. Aí sim, as noites e seus mistérios se abatiam sobre mim, e tudo parecia vazio, a pedir algum gesto de preenchimento. Escutava ainda os passos de minha mãe se afastando. Este é um objeto que eu chamo de objeto iluminado das memórias. É uma lamparina que eu ganhei do
artista Dalton Paula, numa visita que eu fiz no ateliê dele. E posteriormente a essa visita eu fiz estágios 1 e 2, e assim que eu ganhei esse objeto, eu comecei a desenhá-lo. Então, aí surgiu, a partir desses desenhos, surgiu esse trabalho, que é um trabalho formado com 35 desenhos. Então, esses desenhos são feitos com nanquim, sobre papel craft, que é o papel pardo. Então, eu uso esse papel pensando na semelhança que ele tem com as paredes da casa de farinha que eu desenhava quando criança. E essas lamparinas, elas estão rasgadas, quebradas, amassadas, com algum tipo de intervenção para trazer essa questão das especificidades das dores de cada uma de nós. E são lamparinas que estão juntas, lado a lado, uma das outras, assim, formando um todo. Aqui dá para ver alguns detalhes. Tem essa que está rasgada, a outra quebrada. E nesse trabalho, esse eu chamo de tenor. Então, são lamparinas que são feitas usando como base taças quebradas, e eu chamo de tenor, pensando nessa questão da voz mesmo do tenor. Então, existem 2 tipos de tenores, o dramático e o lírico. Então, tanto o tenor dramático quanto o lírico são capazes de quebrar uma taça com o grito. Então, basta intensificar a voz no ponto de vibração ideal. Então, eu uso essa metáfora de poder, pensando o quão opressor pode ser essa voz, mas penso também na fragilidade e delicadeza do vidro e no poder que tem todas essas extremidades pontiagudas da taça, e principalmente na potência do fogo que pode brotar do interior desses corpos. E aqui eu tenho a lamparina, detalhes do mesmo trabalho. Então dá para ver as pontas quebradas da taça. E aqui eu tenho ela com o fogo brotando do interior. Portanto, compreendo a minha prática artística como lugar de enunciação para confrontar as opressões cotidianas que se constituem na intersecção do machismo e do racismo, e sigo nessa feitura com a minha poética de libertação. E aqui estão as minhas referências que eu usei na feitura desse trabalho.